Eu sou Bri. E eu sou o Cup, e nós somos mais que amigas. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês conhecem bem, que são redes sociais, o uso das redes sociais. E tipo, Bri, você acha que você compartilha de mais ou de menos nas redes? Vamos conversar descobrir nesse sobre episódio, isso. né? Mas antes, deixa eu só lembrar todo mundo que está escutando aqui de que esse podcast é um projeto maravilhoso que você pode apoiar a partir do Apoia-se, que está no primeiro link da descrição aí. E apoiando, você tem acesso a algumas coisinhas exclusivas, como por exemplo, acesso antecipado e alguns outros projetinhos extras que a gente pode estar conversando junto com vocês lá no Apoia-se. Então, fica aí a dica. Mas vamos bater papo, Bri. Pois é, redes sociais. Você acha que você compartilha demais nas redes? Como é que é a sua relação agora? Olha, irmã, a gente tá há muito tempo, né? Nós estamos, desde que a internet se consolidou, a se tornar o que é hoje em dia, que é ser uma indústria multibilionária, onde todo mundo quer ser influencer. Então, eu acho que as coisas mudaram muito no decorrer do tempo pra mim do que significava estar me expondo na internet. No começo, eu acho que tinha uma vibe muito de esse é um local meu, seguro, de pessoas e só do meu grupinho de amigos que se conectam comigo, que estão próximo de mim, ou até mesmo a possibilidade de eu me conectar com pessoas que pensam da mesma forma que eu. Só que depois Sim. de mais de 14 anos me expondo na internet, eu menos tenho vontade de me expor, principalmente quando é um assunto de detalhes muito pessoais meu, sabe? Hum, Relacionamentos, problemas familiares, problemas particulares, ou até dificuldades muito próximas à minha. Eu hoje em dia tenho evitado compartilhar um pouco disso, e é mais difícil ainda, porque eu me construí expondo demais. Mas hoje em dia eu sei. quero expor menos. Amiga, eu me identifico muito, porque com as duas partes. Com essa parte de, tipo assim, no passado, o uso das redes sociais e tudo foi um grande possibilitador, assim, de me conectar com pessoas, de me conectar com possibilidades que me ajudou a me identificar como pessoa, que me ajudou a conhecer outras pessoas que pudessem ser como eu, conhecer pessoas na internet para além das pessoas que eu tinha acesso aqui na minha cidade, que era uma cidade pequena. Então, tipo, me permitiu conhecer pessoas e compartilhar da minha vida e fazer conexões que eu jamais teria na pequena cidade de Brumado, Bahia. Com o passar do tempo, isso mudou bastante. Porque não só, porque tem esse ponto, né? Esse ponto de nós duas sermos influenciadoras, de sermos criadoras de conteúdo, impactando um lado, mas também a passagem do tempo e a forma com que a internet talvez também tenha mudado um pouco, também mudou um pouco isso. Até o meu próprio uso da internet, das redes sociais, mais especificamente, de que, tipo, eu também não sinto que eu sinto essa necessidade tanto de compartilhar. E eu acho que a prova entra aí no fato de que eu acho que fica bem evidente para qualquer pessoa que me acompanha, com esse podcast, a gente está procurando explorar algo novo, algo que a gente explorou antes, mas de uma forma diferente. E para mim, particularmente, também está sendo meio que uma volta à internet, porque eu passei por um hiato aqui, fora da internet, ou bem só tocando na internet meio que de vez em quando, das minhas Só redes um sociais, né? Que eu pezinho sei. assim, Dá um postar e pezinho assim, coisa. falando, oi, Uhum. gente. Aí desapareceu por meses, né? Então fiquei o quê? Eu virei low profile, né? Sim. Virei low profile, assim, meio que sem querer, mas também querendo. E eu percebi que sem criar conteúdo, eu não sinto muita vontade de estar nas redes, de estar postando nos stories, de estar mostrando o meu dia. Eu não sinto essa necessidade, não Não vem pra mim. sinto. Vem pra você? Amiga, já veio, mas veio por um sentido de me sentir pressionada que as pessoas queriam saber mais sobre a minha vida, sabe? Mas aí, É, por exemplo, veio da coisa da criadora, né? vem da coisa da criadora. Não veio de um espaço genuíno onde eu quero estar compartilhando essa parte da minha vida. E isso foi um grande problema durante muito tempo, porque eu sempre tive essa questão de usar os stories, de ficar o tempo todo indo nos stories. E claro que isso afeta o aspecto de que menos pessoas acompanham os stories, porque você não tá lá contando Uhum. todas as coisas, se reganhando, fazendo alguma coisa incrível que vai fazer as pessoas quererem entrar nos seus stories. Então, no meu caso, eu Hum. uso stories muito pontualmente. No caso que agora que eu tô nessa fase de lives, tentando esse mundinho de lives, eu uso os stories para divulgar as lives.
Ou quando é alguma coisa especial que eu quero conversar, aconteceu, que eu acho interessante estar compartilhando, mas muito pontualmente. Porque por mais que. Aí eu entro aqui, eu acho que entra nesse aspecto de trabalhar com criação de conteúdo, que é muito do nosso caso, em especificamente. Que você compartilhar mais, as pessoas acabam alimentando muito aquela coisa da relação parasocial, aonde os seus seguidores, as pessoas que te acompanham, por mais que elas não façam parte do seu círculo íntimo, não são seus amigos de verdade, não são parte dos seus familiares, por eles estarem acompanhando a sua intimidade, eles se sentem parte da sua intimidade. E aí isso faz com que tenham seguidores mais fiéis, tenham seguidores mais intensos, tenham aqueles seguidores mais, sabe, assíduos, que te defendem, que estão lá. Só que isso também vem com um custo. Um custo que eu, particularmente, não estou disposta mais a pagar, sabe? Das pessoas invadindo a sua privacidade, achando que tem direito de falar coisas no qual não tem direito algum, de dar opiniões no qual ela não tem direito algum. Então, até talvez com um processo de eu entender qual é o meu espaço pessoal e qual é o espaço da internet, que eu me tornei mais low profile de compartilhar menos do meu pessoal. E aí isso entrou em um conflito grande na minha criação de conteúdo, porque o que eu vou compartilhar se eu não quero compartilhar algo que seja íntimo, uma vez que tudo que eu fazia era basicamente compartilhar dos meus desafios pessoais, dos meus processos, das minhas coisas. Foi uma coisa que É você uma sempre loucura. fez, né? Você sempre compartilhou sobre questões relacionadas à transição, questões relacionadas a relacionamentos, as suas experiências pessoais e tudo mais. E sempre foi muito parte. Você sente, então, que você já chegou a ser tipo uma oversharer? Porque já falando rápido aqui, esse termo, caso você não saiba, low profile, né? É aquela pessoa que ela é mais reclusa, mais na dela, sabe? Ela sigilosa, assim, nas redes sociais. E oversharer é aquela pessoa que compartilha Carlinhos Maia. demais, joga demais, assim, é aquela pessoa que os stories é na base dos pontos, na Gente, base das overshare. reticências. Carlinhos Maia, que fala até do cu que tá doendo depois de não sei quem. Aquela moça do Pink, We Pink lá, qual é o nome da We Pink? Virgínia. Virgínia da We Pink, que compartilha tudo do dia dela o tempo todo pra te meter um monte de produto. E funciona, a gente vê que funciona pra eles. Funciona muito bem quando você tá disposto a literalmente abrir a sua vida pessoal, abrir a sua intimidade para o que as pessoas têm a dizer. Seu conteúdo vira quase um reality show, né? Vira um reality... Não, literalmente um reality show, né? Essas pessoas Você acha que você chegou a ser oversharer? Com certeza eu fui overshare, com certeza, com toda a certeza. Fui muito, exatamente por... Eu acho que no começo eu tinha uma visão muito distorcida de que os meus seguidores eram meus amigos. Então, eu achava que eles faziam parte, de uma certa forma, de uma intimidade da minha vida, entende? Eu via eles como realmente amigos. Eu não tinha a percepção que eu tenho hoje em dia de que, enquanto criadora de conteúdo, eu sou só um produto. E eu acho que essa é uma coisa difícil até para criador de conteúdo entender, que nós somos um produto que somos usado enquanto for útil. Sim. Então... você vai ter pessoas te badulando, você vai ter pessoas em cima de você enquanto for útil para a vida dela naquele momento. Não é como um amigo que ele vai estar lá em todas as fases da sua vida. Quando você está no bem, quando você está no alto, quando você está no baixo, quando você tá querendo morrer. Se você tiver, não é assim. Se você nas suas redes sociais parar de fazer aquele conteúdo que ela te interessa, ou que negócio, vai parar de te seguir, até mesmo o algoritmo vai barrar ela de te seguir. Vai barrar de te ver, vai falar, não tô te vendo mais, nossa, tanto tempo que eu não te vejo. Não, eu hoje postando no TikTok é sempre as pessoas falando, tipo assim, ai, não aparece mais na minha For You. TikTok, vamos me ajudar, mostrando as For You das pessoas. Barrando todas as trans. Ou mas então... é muito diferente. O aspecto também de que aparece outra pessoa que é mais interessante para ela naquele momento. E aí elas vão sair. E isso não é uma crítica aos seguidores. É uma análise. É só o formato, né? É uma análise fria sobre o que é a internet, entende? Criadores de conteúdo são produtos. São vendendo serviços.
Então, é serviço de entretenimento, é serviço de reflexão, é serviço de diversão, é serviço de se sentir pertencente, de se sentir representado. Se por algum motivo você não oferece o serviço pelo qual a pessoa originalmente começou a te seguir, ela vai embora. Não é como um familiar que, tipo, ah, tá bom, você tá lá, vai ter que continuar, vai ter que se entender, vai se adaptar. Nem todo mundo é assim. Então, pra mim, esse foi um grande choque, porque eu lembro que eu me sentia triste quando as pessoas deixavam de aparecer nos comentários ou coisas desse tipo, porque eu acho que até por crescer muito nas redes sociais, essa distorção do que significa ter seguidores, o que significa ter essas pessoas comigo, sabe? Uhum, Então eu compartilhava demais, como se eu estivesse falando com uma amiga pessoal minha. sim. E isso trouxe consequências, diversas consequências diferentes, sabe? Eu, eu acho que, tipo, eu também já fui muito mais oversharer do que definitivamente eu sou hoje, como eu já acredito que eu sou mais bem realmente low profile, mas eu sinto que eu também sempre tive um nível, assim, de limite que eu tive até problemas de tentar compartilhar demais, mas ao mesmo tempo não ter tanto interesse, não ter tanta naturalidade em compartilhar. Vou explicar aqui, porque eu sei que sou meio confuso. Mas é que, por exemplo, stories. Gente, eu sempre tentei compartilhar o meu dia nos stories. Eu sempre tentei falar, mostrar o que estava acontecendo, mostrar minhas ideias, etc. Mas os stories não é uma coisa que vem natural pra mim. Por um lado, porque eu sempre. É um auto-julgamento meu, de eu sempre achei que minha vida ela nunca fosse interessante o suficiente pra estar compartilhando nos Eu stories. também. Porque, tipo, eu sou uma pessoa bem de ficar dentro de casa. E aí, tipo assim, se eu for postar todo dia o que tá acontecendo, eu vou postar todo dia eu sentada na frente do meu computador. Então, e eu posso falar, amiga, que eu me sinto até um pouco mal de fazer isso, porque eu fico assim, nossa, eu vou expor que eu sou uma privilegiada vagabunda, sabe? Não preciso sair de casa, pegar transporte público. Eu me sinto até mal de estar compartilhando essa vida. Mas é engraçado, porque essa é uma perspectiva nossa. De tipo, Nossa. pô, não tenho nada interessante. Enquanto isso, a gente vai ter aí, gente. Pô, olha só, caguei 200 mil aqui, ó. Olha o link do meu Tigres. Então, vai muito do que a pessoa tem concepção do que é aceitável, do que não é, Sim. do que é válido estar compartilhando, do que não tá. Foi até engraçado. Um tempo atrás eu fui visitar uma parente minha e ela Hum. perguntou, ela falou assim, nossa, eu nunca vi você pegando os stories, expondo a gente, coisas do tal. Por que é isso, né? Aí eu falei assim, bom, quem escolheu trabalhar com a internet foi eu. Eu escolhi a Eita. visibilidade. Eu escolhi me expor. As pessoas que estão em volta de mim não fizeram essa escolha também. E eu não quero estar forçando elas a expor ou expor seus espaços públicos, seus espaços privados, para uma coisa que não faz sentido. Sabe? Pra mim não é legal. Ela, porque eu tenho um parente que, nossa, ele também é influencer desse tipo, mas ele fica com o celular fazendo stories o tempo todo. Ele veio aqui, mostrou a casa inteira para os seguidores, mostrou tudo que eu tava fazendo, mostrou as coisas para todo mundo. É tão estranho isso. E é aquela coisa de fazer a vida um reality, né? De As fazer a pessoas se vida. conectam com isso, querem saber o que tá acontecendo, querem saber a fofoca, quem que tá vendo, quem que tá indo, onde tá indo. Mas você tem que estar disposto a pagar o custo para isso também, né? Sim. Eu acho que, por um lado, isso que você falou, por exemplo, dessa pessoa. Eu vejo que existe muito meio que até o tipo de creator, que é o creator de stories, ou creator meio reality show, que é muito de compartilhar a sua vida, compartilhar o seu dia a dia, compartilhar quase que tudo, a todo momento, tentar criar uma narrativa em cima disso. Que definitivamente eu não consigo ser. E eu também me identifico muito com isso que você falou da questão das outras pessoas, porque eu percebo que isso é muito real assim, na minha vida inteira enquanto creator. É muito a dedo as pessoas que já apareceram nas minhas redes sociais, pessoas próximas a mim, sabe? Tipo, e eu não me sinto na posição de transformar outra pessoa em conteúdo, porque eu me coloco na internet para debater partes de mim e exponho isso, e eu me considero um livro aberto. Mas porque eu decidi isso sobre mim, não quer dizer que eu tenho que decidir isso sobre as pessoas ao meu redor. E eu percebo que isso volta e meia entra
surpreende as pessoas da mesma forma que acontece contigo. Mas, por exemplo, recentemente, desde que eu tenho compartilhado mais sobre o meu relacionamento e tudo mais, que tipo, eu tô namorando desde 2022. Só que eu comecei a mostrar mais do meu relacionamento, do meu namorado, mais recentemente. E ainda assim, é como uma forma de. Porque meu namorado, ele é bem low profile. Ele é bem mais low profile. Porque alemão é super low profile. Ele nunca quis, tipo, ele não tem rede social, ele não mostra o rosto, etc. E eu também nunca quis pressionar ele. Aí, quando eu mostro ele, eu tapo o rosto dele. E é por uma questão de, tipo, não tem nenhum tabu nem coisa. É só porque ele não gosta de aparecer. E eu também não vou forçar ele a aparecer. Só que as pessoas acham que tem algum grande Um grande motivo, mousse. algum grande mousse sobre isso, e me pergunta, "Ei, por que eu não mostro, por que não sei o que não sei o que." E tipo, eu achei curioso as pessoas estarem achando tão estranho, tipo, eu não mostrar. Por um lado eu entendo, porque fica engraçado eu estar tapando lá, mas por outro lado também, pelo fato de que, tipo, gente, eu nunca mostrei quase ninguém, assim, ao meu redor. Uhum. Tipo, amigos que eu mostro, a maioria deles são influenciadores. Amigos pessoais que eu mostro são, tipo, amigos muito, muito próximos de mim, que eu sei que eles não teriam problema em aparecer. E geralmente é, tipo, só em um stories, só em um vídeo, raramente, só uma coisa assim. E até mesmo minha família, gente. Eu nunca compartilhei minha família. A única pessoa da minha família que já apareceu em algum vídeo meu é minha mãe. A E mamãe. minha mãe, porque eu sei que ela também é bem desbocada e realmente não se preocupa com, tipo, com não tem preocupação com com a imagem aparecendo ali, etc. Ela até gosta. Então, tipo, minha mãe foi a única pessoa da minha família que sequer apareceu. E não é porque eu escondo, mas é porque eu sou o criador de conteúdo. Eu escolhi me expor na internet. E eu não me sinto no direito de transformar outras pessoas em conteúdo. Deixa eu te perguntar, você já teve alguma experiência ruim por se expor demais? Tipo, de alguém que passou os limites ou que falou alguma coisa nada a ver? De expor demais com alguma coisa que eu expus, nada tá me vindo na cabeça agora. Eu acho que a coisa mais recente e estranha é de algumas pessoas, alguns comentários que as pessoas fazem sobre o meu namorado em relação a isso. De teorias que eles criam em relação a, tipo, ai, será que você tá num relacionamento abusivo, que ele não tá permitindo você, tipo, compartilhar Nossa! ele? Não sei o quê. Mas nada me vem em mente. Mas aconteceu contigo? Amiga, você sabe que desgraça é parte da minha rotina, né, gente? Então deixa eu fazer o meu De momento que aqui de sentido? seleção. Quando a Diga. Cup tava falando dessa coisa de relacionamento, me veio na cabeça de um dos casos do último namoro mesmo que eu tive. Que eu já tinha implementado uma regra comigo que era: se eu não estou há um ano estável e feliz dentro de um relacionamento, eu não vou expor nada. Nem que eu tô namorando, nem que eu tô conhecendo, nem que eu tô saindo, nem que eu tô envolvendo, nada. Porque já tinha acontecido no passado, diversas vezes. De às vezes eu tá conhecendo uma pessoa, tá falando assim, eu conheci uma fulano de tal. Eu nunca mencionei a pessoa, tá? Nunca mencionei o nome da pessoa, nunca expus a pessoa diretamente, mas por alguns indícios, por algumas coisas que eu fiz, gente, descobriram quem era uma pessoa, foram atrás da pessoa infernizar ela, ficaram mandando DM, falando coisas das pessoas pra mim. Era sempre umas coisas absurdas assim. Então, de forma a tentar me proteger, eu já não expunha mais. Mas aí eu lembro que uma vez ele tava me questionando se eu tinha vergonha dele. Do porque a gente tava junto, acho que há uns 3 meses, e eu nunca ficava postando ele nos stories. E aí ele Ah, trouxe um exemplo de uma outra influenciadora, falando, ó, fulana de tal fica postando o namorado nos stories. Eu falei, eu não sou fulana de tal. Eu sou Briana Nhaski, entendeu? E eu não vou te expor no meu trabalho. Eu não quero que essas duas coisas se misturem. Meu trabalho é meu trabalho, meu relacionamento com você é meu relacionamento com você. Quem sim. sabe no futuro, se fizer sentido, a gente pode fazer quando fizer nexo. Eu não vou pegar meus stories, que eu nem compartilho do meu dia a dia, pra falar, eu tenho uma pessoa aqui do meu lado, sabia? Eu tô namorando com essa Sim. pessoa. Não me parece ter nexo, principalmente do tipo de conteúdo que eu crio, sabe? Não me parece fazer Sim. sentido.
Também nunca pareceu fazer sentido pra mim, até mesmo nesse meu relacionamento, porque, tipo, a gente começou a namorar em 2022, então agora já fazem anos, não vou nem fazer a conta mental aqui. Mas não fazia sentido eu começar a anunciar para as pessoas, a informar, sem ter um contexto, sabe? Porque, tipo, eu já não compartilho tanto, assim, da minha vida, do meu dia a dia, não surge tão naturalmente eu chegar e do nada ficar falando do meu relacionamento assim pros meus seguidores, sem nada pra puxar esse contexto. Agora tá puxando mais porque, tipo, depois de um tempo eu viajei lá pra Alemanha, aí depois eu compartilhei sobre a minha ida pra Alemanha, não faria assim, tipo, é natural eu chegar e falar que eu tô indo por causa do meu namorado, porque eu fui ver o meu namorado, então Sim. se eu tivesse indo pra Alemanha e não compartilhado, aí sim que eu estaria escondendo. Sim. Mas aí Fato. veio para as minhas redes sociais de forma orgânica, depois de um tempo que fazia sentido, e etc. Mas eu também acho até que, tipo, no início de relacionamento, mesmo se eu estivesse namorando alguém aqui no Brasil, por que que eu ia já expor isso? Porque, tipo, já transforma o relacionamento numa outra coisa. E eu vejo que para influenciadores acaba tendo muito esse problema das pessoas misturarem um relacionamento, vamos dizer assim, pessoal e um relacionamento público, porque tudo que a gente coloca na internet acaba virando uma narrativa e acaba virando personagens. E aí quando a gente compartilha o relacionamento vira um personagem por si só, independente do relacionamento individual e, tipo, é uma pressão muito grande para você colocar no início de relacionamento, Sim. E principalmente. eu, particularmente, eu acho que eu sempre me senti meio cringe com aquelas pessoas que expõem demais o relacionamento e aí depois tem que fazer vídeo, não estamos mais junto. E as É, pessoas ficam desenvolvendo mil e uma teorias nos comentários dos vídeos. Amiga, eu acho isso terrível, 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 sabe? E eu É que tive uma nem as experiência. pessoas já criam a teoria, assim, de por que que você e a Isabel Brandão terminaram, por que que vocês... Amiga, esses dias no último post que eu fiz um post que eu tava com uma roupinha lá, falei assim: esse é o look que você iria me ver se você me chamasse pra sair. Veio alguém comentando: libere a Isabel agora do calabouço dela pra voltar com o Garo Trans. Aí eu até marquei ela e falei assim: será que você está pronta para sair, garotinha? Ai, gente, amamos que agora a gente prendeu a Isa no porão que eu Eu amo sempre essa fiquei. fic, é muito boa, mas Pausa ó, rapidinho no papo para falar com você que já quis começar a cuidar da pele, mas olhou para essa grande quantidade de produtos que tem por aí e pensou: eu não faço ideia de por onde começar. E assim, Bri, eu já fui essa pessoa, mas e se eu te contar que é muito mais simples do que se parece? gata, quando eu descobri que eu não precisava de comprar tudo que eu via pela frente pra poder ter uma pele saudável, minha vida mudou. É só entender cada etapa do processo de cuidar da própria pele e o que melhor se encaixa na própria vida. E, dentro da linha da Sora, nossa parceira aqui do Mais Que Amigas, esses 3 produtos cumprem funções básicas que vão te ajudar a montar essa rotina. Primeiro é o sabonete facial ATX Tranexâmico. Ele é o passo da limpeza, ajuda a limpar a pele, controlar a oleosidade e com o uso contínuo também auxilia na aparência de texturas e manchas na pele. E depois vem o creme hidratante facial hialurônico. Esse é o passo da hidratação. Não tem como errar, gente, porque é aquela hidratação gostosa, o conforto na sua pele, ajudando a manter aquele viço bonito o dia todo. E fechando a rotina da noite entre o Serum Facial Retinol B3A. Este é um produto de tratamento. Durante a noite ele ajuda na renovação da pele, suavizando linhas finas e também auxiliando na textura com o uso contínuo. E vale lembrar, né, amiga, que skincare não é magia. Você tem que ter dedicação e rotina de fazer pelo menos um pouquinho todos os dias. Porque quando os produtos são baseados em evidência científica real que eles funcionam, os resultados vão se mostrar pra você a longo prazo e a sua pele vai agradecer. E uma dica importante, durante o dia, nunca deixe de usar o protetor solar. Se você quiser conhecer melhor os produtos da Sora, é só acessar o site. Você também pode usar o cupom Mais Que Amigas para 10% de desconto na sua compra. O QR Code está na tela e o link também está na descrição. E agora sim, vamos voltar para o papo. Mas, ó, falando de traumas, eu posso dizer que essa questão do overshare, eu tenho realmente um trauma, amiga, que me segue até hoje, de que compartilhar demais, mesmo achando que eu não tava compartilhando tanto assim, que resultaram em bastante coisas. Sabe, eu não acho que seja só o problema de eu overshare, foi um contexto de coisas que deram muito ruim, mas que basicamente foi o seguinte: eu comecei a conhecer uma pessoa
comecei a sair com ela. E aí eu comecei a compartilhar partes do processo de sair com essa pessoa, porque eu tava bastante apaixonada mesmo, me apaixonei muito rápido, sabe? Eu não sei dizer pra você, eu tava apaixonada, fiquei muito intensamente apaixonada. Inclusive, foi tão intenso que modificou completamente a minha questão com paixão depois disso. Mas eu tava saindo com ele, tava super legal, tava uma vibe gostosa, tava tudo fluindo tão legalzinho, tão gostosinho, tão maravilhosinho. E aí, do nada, de um dia pro outro, ele simplesmente me deu o ghost. Mas não foi um ghost, tipo, ele sumiu lentamente, parou de me responder. Parou de responder completamente, ignorou completamente minhas mensagens, parou tudo. E aí depois, eu descobri que por causa de um stories que eu compartilhei segurando a mão dele, amigas da ex-namorada dele que me seguia, identificou que era ele, entrou em contato com a ex-namorada dele, a ex-namorada dele entrou em contato com a família dele, eles fizeram uma intervenção nele, falando que ele tava fazendo da vida dele, querendo se envolver com uma travesti, que isso era de demônio, que isso era do inferno, que isso não era a vida dele, e não sei o que lá. Fez um monte de coisa. Por causa de eu compartilhar, entendeu? Um pequeno stories, que nem Um pequeno stories. rosto, nem nada. Que essa menina, que era amiga da ex dele, me seguia, me acompanhava e acabou identificando, eu acho que eu talvez mencionei o nome dele, não sei. E aí virou uma bola de neve, sabe? E eu fiquei assim, amiga, arrasada. Tipo assim, foi a única vez que eu recorri até a minha mãe chorando por causa de um coração partido. Primeira e única. Nunca mais aconteceu. Também depois morreu, né? Mas nunca mais aconteceu nada depois disso. Os detalhes, né? Nunca mais aconteceu isso, sabe? Foi muito intenso mesmo. E isso me machucou muito no aspecto de que eu não quero estar compartilhando. A única vez depois que eu compartilhei de novo foi que eu me envolvi com uma outra pessoa e ele só me tratava bem quando a câmera tava ligada. Era o momento que ele me tratava com carinho. Eram os únicos momentos que ele queria me beijar. Entende? Eu não sei se era porque ele se sentia pressionado em performar quando a câmera tava ligada. Se ele tinha medo do julgamento das pessoas. Eu não sei dizer, porque não era nenhuma questão de, tipo, ele queria seguidores. Porque ele não tinha perfil público nem nada do tipo. Mas ele só me tratava bem quando a câmera tava ligada. E então, aí eu compartilhava isso em alguns momentos, compartilhei alguns stories e tal, mas foi uma coisa assim, bem pontualzinha mesmo. E aí depois nunca mais disso. Depois disso, nunca mais compartilhei nada. De que tô saindo com alguém, tô encontrando com alguém, tô alguma coisa. Nada. Porque eu não queria que isso se envolvesse no meu trabalho. E que, por exemplo, se não desse certo, como comigo costuma não dar certo, não tivesse as pessoas criassem algum vínculo com aquela pessoa e ficassem perguntando: o que aconteceu? O que aconteceu? Sim. Aonde tá? Porque eu fico revivendo aquilo. Um dos exemplos, eu compartilhei na internet o desafio que eu tava enfrentando com a minha mãe. E aí, depois que ela morreu, vamos dizer, nos próximos 3 meses, todo dia aparecia alguém na minha live stream. E a sua mãe tá bem? E aí, todo dia eu tinha que ficar falando: tá morta, tá morta, tá morta, morreu. No processo de luto. E Todo dia eu tinha que falar assim isso. Tanto que depois eu parei com as lives. Fiquei 1 ano sem fazer lives depois Eu disso. já criava live assim, o título: Minha Mãe Morreu. Eu deveria ter feito alguma Vamos coisa do jogar tipo, LOL. sabe? Minha mãe morreu, agora que eu só vou jogar LOL. Alguma coisa do tipo. Porque aí eu comecei a ficar, não quero estar compartilhando isso. A mesma coisa aconteceu recentemente, que ano passado eu tava compartilhando meu processo de emagrecimento. Sim. Um processo legal. Ai. E aí começava a vir nas lives: nossa, você realmente tá mais magra, você tá se exercitando ainda? Ou, você tá gorda, hein? Você tá se exercitando ainda? Como que tá isso? Parece que, tipo assim, por eu compartilhar um ponto, eu dei a brecha para as pessoas falarem o que elas quiserem sobre o meu corpo, sobre a percepção delas do meu corpo. Eu já fiquei também: porra, eu não quero mais fazer. Não quero. Se for pra Eu acho que fazer, isso acontece muito. se for pra fazer um negócio desse tipo pra vocês acharem que pode falar assim: não quero, tô fazendo.
Entende? Por isso que Eu eu acho acho que tá que- cada vez mais difícil esse overshare, compartilhar demais. Porque você compartilha, você convida. E eu não quero Convida. estar lidando com as pessoas achando que eu convidei elas pra falar se eu tô gorda, se eu tô magra, se eu tô suficiente ou não. Você entende? Justamente essa mescla de achar que tudo que a gente compartilha de alguma forma já é conteúdo por si, já abre espaço para as pessoas comentarem sobre, ou até para elas quebrarem até limites que normalmente você não quebraria se você conhecesse a pessoa. E é aí que entra essa parasocialidade, assim, entra de forma muito evidente, assim. Por exemplo, eu enquanto uma pessoa trans, eu enquanto uma pessoa LGBT num geral, na minha vida, no meu cotidiano, eu não saio com uma melancia no pescoço, com a tag ela, ela, ele, elo, Aham. assexual, demissexual, não binário, pansexual. Eu não saio com todas essas informações. Então, tipo, além das observações que são evidentes, like, tipo, visualmente, então, tipo, eu me expresso de uma forma não típica para o que as pessoas me leem de forma masculina, né? Então as pessoas já me identificam assim como um viado, como um afeminado, Uhum. como alguma coisa aí nesse universo. Mas a não ser que, além disso, eu não fico puxando muito o assunto de tipo, eu sou trans não binário, eu sou pansexual, eu sou assexual, eu sou isso aqui, pautando. Na internet eu faço, porque tipo, eu faço até de forma orgânica, porque o meu conteúdo sempre foi muito sobre isso. Então, Sim. eu deixo ali na bio e eu confesso sobre isso dentro do meu conteúdo. Então, eu abro espaço nas minhas redes, sim, eu deixo aberto os espaços para as pessoas perguntarem sobre esses elementos, porque faz parte do meu conteúdo. Mas, tipo, na minha vida isso não é um conteúdo, então nem existe essa conversa tanto assim, a não ser que a pessoa ela entre muito na minha vida e aí passe a existir mais de forma natural, porque o assunto surge, a coisa surge, etc. Só que é interessante que nas redes sociais isso acaba também acontecendo do inverso, que se na minha vida todas essas meus recortes sociais, eles só entram de uma forma natural, de uma forma orgânica, e não de uma forma em que eu estou trazendo isso como um conteúdo como acontece nas redes, na internet, se a gente não tem essa ciência, quando a gente compartilha de uma coisa que pra gente está sendo natural a gente compartilhar, que é só o nosso dia, que é só mostrar uma pessoa que está do nosso lado, que é só mostrar uma coisa que aconteceu, as pessoas vão tratar isso como um conteúdo que elas podem perguntar, que elas têm o direito de perguntar e de até quebrar sua sua privacidade para saber disso. Você tinha me perguntado lá atrás sobre se eu tinha alguma experiência ruim, e eu acho que eu nunca tive nenhuma experiência tão ruim quanto as que você citou, porque justamente por aquilo de ter dito que eu nunca fui tão oversharer assim e que eu sempre tive dificuldade de compartilhar. Tipo, muito do meu dia a dia, muito das minhas coisas. Até o outro episódio foi sobre relacionamentos. E eu falei do meu primeiro relacionamento, que foi um relacionamento que eu mantive em segredo durante todo o relacionamento, por um motivo que não era redes sociais. Você pode escutar de novo, mas era porque meu namorado não era assumido. E, tipo, mas eu também percebo que, tipo, as coisas que eu compartilhava, por exemplo, eu sempre compartilhei muito sobre minha amizade com minha amiga Ingrid Lorena, que ela também é influenciadora lá de Aracaju. Inclusive, sigam ela, ela é incrível. Compartilha. Ela tá irritando demais. Amiga, Ela é ela irritou de um maravilhosa. jeito que. Deixa eu enaltecer ela um pouquinho. É muito impressionante a forma com que ela irritou, porque ela produz um conteúdo focado na cidade. Uhum. E ela divergiu todo o conteúdo dela, que era muito sobre cabelo, era bem focado em cabelo, para ela ser turista da própria cidade. Ela um dia fez um vídeo da praça, de uma pracinha que tinha uma feirinha acho que era toda quinta-feira que tinha feirinha lá. Eu até morava lá perto, ia bastante. E aí, quando ela fez esse vídeo hitou, que saiu na casa acima dos 3 dígitos. E o vídeo irritou tanto que populou a praça e criou um movimento ali na praça. Tanto que ela voltou na Passada. praça e começou a criar mais e mais e mais conteúdo só sobre aquela praça, só trazendo ali, porque realmente deu uma movimentada enorme ali, que os Legal! feirantes perceberam, porque lá tem bastante feira. Incrível, gente. Sigam eu e Ingrid Lorena. E as pessoas perguntam muito
com o tempo cada vez menos, né? Mas me perguntaram muito, tipo, e a Ingrid? Cadê a Ingrid? Como é que a Ingrid tá? Não sei o que lá, que não vi mais. Porque eu me mudei de Aracaju, aí eu não consigo compartilhar tanto mais coisas casuais. Mas eu até encontrei a Ingrid não muito tempo atrás, que a gente se encontrou em Salvador. Mas é isso, tipo, porque eu não compartilhei muito, eu não tive muito dessas experiências, mas Uhum. dessas experiências, assim, negativas desse ponto. Mas as pessoas, elas realmente se sentem na base de perguntar tudo. E eu acho que desse receio de saber que isso existe, desse relacionamento parasocial que as pessoas têm com a gente, que eu acabo realmente, dentro da minha vida de criador, não compartilhando muito. Muito importante, amiga. Eu acho que é uma questão também de proteção, entende? Porque por mais que você crie essa conexão da parasocialidade que ajuda a movimentar talvez o perfil de um criador para ter aquela comunidade muito ativa, muito fiel, que está engajando, que está compartilhando, eu acho que tem um preço que você paga, aonde você está expondo a sua intimidade, você está expondo a sua vulnerabilidade, que pode ser explorada por pessoas que também não necessariamente vão estar lá para te incentivar, vão estar lá para te proteger, vão estar lá para te ajudar com que o seu conteúdo atinja outros patamares, vão estar lá para te prejudicar. E eu acho que vai depender muito de como você lida com tudo isso para ser algo que vale a pena. A gente, como eu disse, existem pessoas que deram muito bons, muito certo para eles. Carlinho Maias, qual que é o nome da menina do Pink? Virgínia, A Fonseca. Virgínia. Eu acho que são as duas maiores figuras que a gente vê que são desse estilo de overshare que deram muito sucesso para eles e que eles, obviamente, estão um pouco se lixando com parasocialidade, com qualquer reflexão negativa, porque eu acho que eles conseguiram converter isso a um nível de ganho tão grande para suas carreiras profissionalmente e tal, que eles não se importam com o custo Qualquer disso. coisa negativa ainda vai, o positivo ainda vai estar lá em cima. O positivo vai estar lá em cima, compensa para eles. Mas é muito difícil você conseguir calcular isso. Eu trouxe um outro exemplo que eu tive que lidar com essa questão de overshare e etc. É que muito nas minhas lives sempre ficava tendo gente com essa questão da parasocialidade achando que poderia ter um relacionamento ou um casamento comigo. Então eles ficavam na minha live stream lá, ficar falando sobre isso, ficar flertando, ficar o tempo todo. E assim, no momento de brincadeira até faz sentido. Só que os caras são sem noção, entendeu? As pessoas são completamente sem noção e elas acham que, porque elas me encontraram, eu acho que deve ser lá. Cria uma história na cabeça dela que eles vão conseguir me seduzir, que eles vão conseguir me encantar e que eles vão poder ter alguma coisa comigo. Sendo que eu não tenho a mínima noção e nem estou disponível para isso. Então eu precisei começar a banir esses tópicos nas minhas lives. No sentido de, eu queria te conhecer mais. Não vai. Não vai me conhecer. Você pode acompanhar a minha live, mas eu não vou ser sua amiga pessoal. A gente não vai se encontrar. Você não vai fazer parte da minha vida. Se você quiser acompanhar meu conteúdo, ótimo. Mas nós não seremos nada além de eu, streamer, e você acompanhar o que eu tenho pra fazer. Entende? Porque as pessoas perdem noção. Então, cada vez que eu tenho mais experiência, menos eu quero compartilhar. Menos eu quero estar me na live expondo. stream é ainda mais isso, porque na live stream você, tipo, diferente do Instagram, do YouTube, etc. No Instagram tem um conteúdo ali pontual daquele momento, que geralmente é um registro de algo que aconteceu há dias atrás, meses atrás. Na live stream você tem acesso ali à pessoa que está fazendo live naquele momento, você estabelece a conversa com ela, e eu acho que as pessoas ficam muito mais parasociais ali, no sentido de acreditar que aquilo que aquela pessoa está compartilhando ali é muito mais próximo do que tipo, não, porque eu já fiz bastante live streams também, com certeza nem perto de tanto que você fez, gata, porque essa aqui é profissional, mas isso também é uma coisa que eu percebi muito de como as pessoas, elas interpretam errado e parecem que elas querem agir com muito mais intimidade contigo do que você sequer está se propondo ali. Tanto não só das pessoas dando em cima de você, que também acontecia nas minhas lives, as pessoas querendo alguma coisa a mais, alguma coisa assim, e você só tentando ali jogar um jogo, conversar sobre o assunto, alguma coisa assim. Mas também de pessoas até te tratando como um grande amigo que você não é, compartilhando coisas extremamente pessoais da sua vida, como se ali fosse um momento de uma grande terapia, sabe?
as pessoas fazendo um overshare também. Também Porque tem isso. porque elas veem na gente uma intimidade muito maior do que existe, que no caso não existe nenhuma intimidade. É muito E é uma difícil. situação muito estranha. Para a socialidade em si, é um tópico por si muito mais. Que dá para abranger também por muito mais aspectos. É Tá. muito loucura, amiga. Pra gente ir caminhando pro final desse episódio, amiga, para as pessoas que estão ouvindo a gente, eu acho que o tema, por mais que seja overshare ou low profile que a gente compartilhou, a gente trouxe muito da nossa perspectiva enquanto trabalhar com a internet, né? Sim. Estarmos trabalhando com a internet, como que é isso? Porque eu acho que se a gente fosse por esse tópico para uma pessoa que não trabalha com a internet, é um outro assunto, outra perspectiva, é um outro babado também, sabe? Eu acho que é tão difícil pra gente de separar, né? Difícil? Difícil. Mas aí eu quero perguntar pra ti. Você acha que tem algum conselho pra alguém que pensa a entrar nesse mundo de criação de conteúdo online, nesse aspecto de overshare e low profile? Sim. Porque eu acho que uma coisa que eu percebi muito, ainda mais com todo esse, como eu disse, eu acabei passando por um hiato, e aí eu tive uma experiência assim, de sentir a minha necessidade da forma com que eu uso as redes sociais, sem estar pensando muito na criação de conteúdo. E depois também, tendo toda a experiência que eu tive com criação de conteúdo, eu consigo perceber muita diferença. Por exemplo, vou falar um pouquinho da minha experiência, resumindo. Com esses últimos anos, meses, etc., que eu tinha criado menos conteúdo, eu percebi que eu, enquanto indivíduo, sem ser um creator, eu sou bem low profile. Eu não sinto a necessidade de estar compartilhando. Eu não sinto nem Twitter. Twitter era a coisa que eu mais usava, mas eu só consumia. Eu não sentia necessidade de estar tweetando. Stories eu também não compartilhava muito. No Instagram eu só compartilhava um pouco de foto. E também uma conclusão que eu cheguei é que entender quem eu sou na internet enquanto consumidor de redes sociais, enquanto usuário de redes sociais, e entender quem eu sou na internet enquanto um creator, me ajuda muito a separar esses dois universos, esses dois usos. Então, entender o que é o seu conteúdo, o que você está compartilhando, para você também antecipar o que as outras pessoas vão compreender como conteúdo de você, é essencial. Então, por exemplo, hoje eu percebo que tem partes da minha vida que não são um segredo, mas não são coisas que eu sequer tenho a mínima vontade de compartilhar na internet, justamente por saber que se eu compartilhar, as pessoas vão sentir essa abertura para comentar, para intervir, como se fosse algo dispostas a elas. Então, tipo assim, eu tenho hobbies, eu tenho vontades, eu tenho gostos e etc, que eu gosto de manter pra mim, e até saudável também, porque cria essa separação de quem é você enquanto creator e quem é você na vida, sabe? Essa coisa Anitta Larissa, Aham, entendeu? sim, Então eu tenho bastante em quem é Cup e quem é Christopher, sabe? concordo. Então, CPF e CNPJ. Então a minha dica é muito pra você procurar, se você tem essa vontade aí de se aventurar pelo mundo da criação de conteúdo, que por si já é um grande desafio, ainda mais hoje em dia, mas procure bastante entender o que você realmente quer trazer dentro dessas redes como conteúdo e o que você não precisa trazer, porque você não precisa transformar tudo em conteúdo. Entender que se você compartilhar, vai virar conteúdo na perspectiva do outro. Uhum. E às vezes você pode até compartilhar, mas entender a forma de compartilhar, tipo, de uma forma casual, de uma forma suave. Se você fazer demais, você pode começar a ter essas experiências que a gente citou aqui. E fica Concordo estranho. plenamente, amiga. Eu acho que eu só vou reafirmar mesmo tudo que você disse, porque você falou tudo que estava na minha cabeça em questão de um conselho para alguém que vai fazer. Eu acho que o propósito de você ser intencional. Seja intencional quando você estiver criando conteúdo para internet. Por que que você está postando esses stories? Por que que você está compartilhando isso da sua vida? É porque você quer alimentar para a socialidade, para aumentar a sua comunidade, fazer com que eles se sintam mais próximos? Você está disposto a lidar com as consequências disso? Se sim, vá em frente. É uma estratégia também de conteúdo. Mas é importante isso, entender
o que você está oferecendo para as pessoas, com qual propósito você está compartilhando. Porque eu tenho a impressão que muitas vezes alimenta-se uma ideia de que vale tudo pela fama, vale tudo por dinheiro, mas será que vale mesmo? Entenda dentro de si. Quais são os seus limites, qual é o seu propósito e trabalhe em cima disso. Porque eu acho que se você é verdadeiro a quem você é, por mais que vamos dizer, eu fui overshare e tive consequências ruins, mas eu tava sendo genuíno, aquilo que eu acreditava que era verdade, a minha proposta, a quem eu sou. Então, mesmo sendo overshare, mesmo tendo consequências que não possam ter boas, eu acho que a gente consegue encontrar paz nesse processo, sabe? De que, tipo, eu fiz o que eu acreditava que era certo e eu segui o meu caminho. Então, reflita consigo mesmo. Qual é a vibe que você quer ir? Qual é o caminho que você quer perseguir? E vá com um objetivo, sabe? Com intenção no que você está fazendo na internet. E eu quero saber de vocês também, gente. Você se considera oversharer ou você é low profile nas redes sociais? Como é que você utiliza as redes sociais? Comenta aqui onde você tá escutando. Você sabia que dá pra comentar podcasts no Spotify? Pois dá. E também dá pra comentar aqui no YouTube, como sempre. Então compartilha que a gente quer saber, a gente quer responder vocês. Pode falar aí. E também lembra, gente, que nós somos @maisqueamigascast em todas as redes sociais, né? E eu também quero lembrar, a gente tem o nosso Apoia-se. Acesso antecipado ao conteúdo que a gente já produziu. Então, eu gostei tanto de ouvir isso, cria outro. Meu amor, entra no Apoia-se que provavelmente você vai encontrar esse e outros tipos de conteúdo antecipado para você poder estar consumindo. Então entra lá que vai apoiar a continuidade desse projeto e você vai ser muito mimado nesse processo. E lembra, gente, no fim a questão não é o que você compartilha, é por que você compartilha. Então, com essa, gente, beijinho, até a próxima!